Olá, esse é o Podputs, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 27º episódio da quarta temporada do Podputs. Está aqui comigo o meu amigo Bruno. Salve, Bruno, tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite. É uma honra estar aqui para gravar mais um Node contigo. Boa, Bruno. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, não são números oficiais, mas a primeira temporada, ela teve 31 episódios, a segunda temporada teve 24 episódios, a terceira temporada teve 14 episódios e hoje nós estamos no 27º episódio da quarta temporada. O que você me diz disso? E por uma ideia que começou simples, incrivelmente se tornou grande e em franca expansão ainda. Certo, Bruno. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pensar num top 5 episódios, igual você sugeriu que a gente fizesse um top 10, 5 que você vai relembrar e para eu relembrar 5. Então eu vou tentar puxar aqui pela memória, porque eu não tenho o costume de ouvir, agora é assistir, né? Depois que a gente sobe o Node. Eu sei que para escolher 5 num universo de quase 100, a gente está chegando quase no centésimo episódio. Fatalmente a gente vai deixar coisa boa fora da lista. Mas faz parte, certo, Bruno? Exatamente, por incrível que pareça, Heitor, a gente tá chegando a uma marca incrível aí de 100 episódios de um podcast aí que a gente começou do nada, né? E, cara, na vontade, vamos continuar. E a gente tá gostando do que tá fazendo ali, ó. Estamos chegando em marcas consideráveis. Pois é, a gente só investindo, né? Não temos nenhum patrocínio. Eu vejo esses canais que falam, eu estou com a minha tech t-shirt. Eu tô com uma camiseta básica branca aqui, gente. Se alguém quiser patrocinar, eu falo bem, tá? Brincadeira. Bom, Bruno, seguindo aí a sua ideia de fazer esse top 10, que eu vou relembrar aqui 5 episódios. Um primeiro que vem aí na minha mente foi aquele papo com o Jefferson Dadário. E por que logo esse, né? O cara é o manda-chuva lá da Darius. E foi lá na Darius que eu fiz uma pós que serviu para direcionar minha carreira, né? Eu não quero fazer o momento babaca, mas eu tenho 6 pós-graduações, né? Duas dessas pós eu fiz na Darius. Não é propaganda, Não, é não. palavra de Eu quem acho assim, conhece, né? não é propaganda. E outra, não é o momento babaca. Se tu tem toda essa especialização, cara, tem mais é que ter orgulho mesmo, tem mais é que encher a boca pra falar, porque não é todo mundo que chega nem perto disso. Sim, se você for considerar o tempo e o valor que se investe para chegar nessa marca, Sim, tem que falar com muito era orgulho. sim, podia ter comprado um carro, né? Mas preferi estudar. Enfim, Sabe que o estudo paga carros, no plural. se der tudo certo, realmente. E além dessas pós que eu fiz lá, Bruno, eu participei de muitos eventos, né, que a Darius tem. Eu Sim. até convido você aí para vir para São Paulo algum dia, conhecer esses eventos que são muito bons. Eu já fiz curso livre lá, eu já fiz prova de certificação lá na Darius, né? Eu podia ter feito em casa, mas eu preferi ir até a Darius para fazer lá, porque lá eu me sinto em casa. Olha que bonita essa Que frase, Bruno. marketing. Vou ter que marcar eles no episódio. Pois é. E o Jefferson, que é o CEO lá, ele veio falar com a gente aqui no Podputs. Verdade. Foi muito legal a presença dele, né? O cara é um showman, né? Bah, Ele ele vende a ideia. consegue. Sim, ele é inspirador, né? E você lembra bem, Bruno, quando ele veio aqui falar com a gente? Bem exatamente cada minuto, não. Mas lembro sim da conversa que a gente teve com ele. Boa, foi bem legal. Como eu disse, eu não tenho o costume de
assistir novamente depois que a gente grava, mas esse é um episódio aí que, como eu tô falando dele, eu vou pegar para ouvir de novo. E você, Bruno, o que que você traz pra gente? Então, do top 5, eu acho que assim, o primeiro que eu vou falar é o primeiro. Cara, não tem como a gente não ter como referência o nosso primeiro episódio. Ah, Imagino que tenha sido horrível. Começou ruim. Não vamos mentir, a gente também tem que saber reconhecer o que tá ruim pra melhorar. Então, começou ruim. Mas, cara, começou. Tava nós, tava o Marcelo, tava a Gabriela. E. Esqueceu o nome do outro, né? Não, não, eu tava até pensando, é que teve um que não conseguiu participar do primeiro, começou no segundo. É mesmo? É. A gente era cinco, Eu mas lembro que tinha no primeiro cinco. episódio começou quatro. Nossa, nem lembrava, Bruno. Então, mas assim, ó, a gente começou falando de carreiras. Não, desculpa, o carreiras foi o segundo. A gente começou falando que ninguém está seguro. E, cara, assim, no primeiro a gente falou que ninguém está seguro. Começamos a falar que o mundo de cyber tá aí, que tem um monte de coisa acontecendo. E passou um tempo, a gente continuou falando e chegamos ao Node 50 e continuamos falando que ninguém está seguro. E vamos chegar nos Node 100 com essa consciência. O que a gente arremeteu no primeiro episódio é válido até hoje. Pois é, Bruno, esse seu gancho me fez lembrar daquela série CSI Cyber. Eu tô escrevendo sobre os episódios dela toda terça lá no LinkedIn, eu faço um artigo de cada episódio, e ela foi gravada em 2015. Então, olha só, passaram 10 anos e tudo que acontece lá tá acontecendo ainda, é muito relevante. É engraçado isso, né? Com certeza, sim, não. É incrível como tem coisas que são atemporais. E no nosso caso de informática, deveria acontecer isso. Tem coisas que deviam ser temporais. O mundo evolui, a tecnologia evolui num piscar de olhos, mas os caras usam técnicas antigas. Às vezes acham, vamos dizer assim, eles usam um Zero Day que já foi descoberto lá em 22 e os caras estão usando hoje para invadir e funciona ainda. Pois é, você pega ali o top 10 da OASP e o SQL Injection tá lá desde sempre, né? Exatamente, isso aí que eu tô falando. Bom, manda o teu segundo, Heitor. É outro episódio que eu achei marcante. Foi o que a gente recebeu o Silvio e o Paulo Henrique. Eles falaram com a gente sobre NOC e SOC. Tinha o Silvio mais da área de NOC e o Paulo Henrique mais da área de SOC. E eu gostei desse episódio porque eles são amigos pessoais meus. A gente trabalhou junto uma empresa de tecnologia, foi uma época muito legal. A gente tem várias piadas internas até hoje. E os caras mandam muito bem de trampo. Teve até um artigo que eu fiz no LinkedIn que fala sobre a equipe não ser nem tão ao céu nem tão ao mar. É importante ter um equilíbrio. Não adianta o pessoal da resenha eterna, né, que só fica brincando. E também não adianta ser os nerds que só falam coisa técnica, parece até robô. E esses dois, eles conseguem aí mesclar um ambiente agradável com conhecimento enorme, sempre melhorando, pessoas assim realmente dedicadas na área. Inclusive, eu fiz um churrasco recentemente aqui em casa, eles vieram, né? Foi para comemorar os 3 anos do meu filho. Ele nasceu depois que o projeto aqui começou, né, Bruno? Você lembra que teve um. Exatamente. Eu perdi uma gravação que eu estava na maternidade lá, que eu fui levar a minha esposa. Então, é bem marcante mesmo esses momentos, né? A gente lembra com carinho disso. E, Bruno, tem um padrão que eu percebi que o Paulo, ele trabalhou comigo e hoje ele está melhor que eu. A Lígia, que ela já veio aqui falar com a gente, ela vai Verdade. voltar para outro episódio, ela também trabalhou comigo e ela também está melhor que eu. Então, seguindo essa tendência, pensei, eu quero trabalhar comigo também. Não, na verdade, tu tem que pensar que tu é um bom professor.
Pois é, né? Dizem que quem sabe. Não, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Já ouviu essa? É, não é tanto por aí, mas a ideia também não É meio foge com a pesada mesma. essa, né? Brincadeiras à parte, foi muito bom receber essas pessoas, gente boa assim para falar com a gente. Ainda mais quando são pessoas que a gente conhece, a gente Sim. convive. Aí, novamente, eu vou falar, Bruno, você tem que vir para São Paulo aí para algum evento, alguma coisa, porque a gente já está aqui nesse projeto há 4 anos e até hoje a gente não se conhece, olha só. É, a gente ainda não fez um mesa cast. Sim, é uma boa. Então era esse episódio que eu queria trazer aí Tá. como segundo marcante. Então, seguindo a tua mesma linha, o meu segundo marcante, por acaso, Heitor, não foi planejado, tá? Eu até olhei os episódios que tu fez, mas não tinha dado conta. Eu sincronizei quase que a mesma coisa. Eu pensei no segundo, um episódio com pessoas que eu trabalhei, que eu convivi, ah, que pra nós ele foi significativo porque por mais que ele tenha sido Node 8 lá no começo, ele ainda habita o top 3 dos nossos episódios mais ouvidos, que foi o 8, que a gente contou com a participação da Christian e da Gislaine. Que a gente Eu lembro, faz tempo esse, hein? faz sim, a gente falou sobre certificação, como é trabalhoso tirar uma certificação, quanto a gente tem que estudar, e a questão das provas que às vezes são em inglês e o cara nem sempre sabe inglês. Bah, eu lembro que assim, ó, tipo, tem a situação do. Tu tá nervoso, porque tu vai fazer uma certificação, e ainda tu tem que falar um idioma estrangeiro que não é o teu costume. Sim. Tudo isso agrega, né? E aí a Christian ainda remeteu com a questão do ITIL, porque para ela é o ofício, né? Então, soube explicar muito bem, nos deu uma aula de ITIL. A moça tinha até passado numa certificação na época, né? Sim, exatamente. É, eu lembro disso. Mas faz bastante tempo, hein? Sim. Então, naquela época eu trabalhava com eles na Interop. E eu trabalhava meu dia a dia com a Christian ali, com elas. Então, eu pensei nisso aí, de trazer elas para um episódio pra gente poder gravar junto. É legal, uma boa ideia, né? E, cara, olha aí, ó. Os dois nodes, as duas segundas sugestões foram de trazer pessoas conhecidas. Boa, é sempre muito bom poder falar com quem é competente e que a gente já tem um carinho pela pessoa, né? Até melhor. Mas a gente recebeu outras pessoas também incríveis Muitas aqui, pessoas. que a gente ainda vai precisar conhecer pessoalmente, porque pela conversa a gente vê que vale a pena, né? Uhum. Seguindo aí, Bruno, tem um outro episódio que eu gostei, que foi o que a gente fez, o Fala Mas Joga. E eu contei a fábula da empresa, que a empresa queria cortar custo, aí é uma fábula, né? Então o burro falou que ia acabar com a área de segurança da empresa. E por que que eu achei esse episódio tão interessante? Ele é recente, né? Saiu há pouco tempo. Eu fiquei tão entretido na história ali que eu estava contando que eu mal prestei atenção no jogo. Tava fazendo o movimento ali o mais rápido possível e fui falando. A gente ali jogando xadrez, eu empolgado com a fábula. Aí eu percebi que eu estava quase levando o checkmate. Você veio para cima, estava bem perto ali de você ganhar. Aí eu prestei um pouquinho atenção, consegui salvar a posição. Legal que no chess.com, que é o site que a gente estava jogando, dá para ver a análise da partida, né? Depois eu consegui ver e foi uma partida assim horrorosa, né? Tem o termo que a gente fala capivarada, que é quando faz lances horríveis. Teve um monte de capivarada, teve vários erros, chance perdida, foi aquela várzea, né? Aí depois a gente acabou jogando outra, e o segundo jogo, sim, ali foi uma partida interessante, a gente jogou direitinho, foi bem mais perto do normal. E eu vou te falar, Bruno, é uma experiência assim bem difícil a gente jogar enquanto a gente conversa. É difícil prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Principalmente quando o assunto é bom. Eu estava realmente entretido ali contando a história, e acaba que a gente não consegue concentrar no jogo
Aí virou aquela bagunça, mas foi muito legal. Eu gostei bastante do episódio. Ainda consegui salvar a invencibilidade, foi bem legal. Bom, é o que eu te disse no episódio com o Marcelo, né? Tu sabe que eu sou monozoio e monotarefa, então o Joga Mais Fala é um desafio pra mim. Mas uma hora a gente Sim, vê esse placar aí. vamos fazer mais episódios, né? O primeiro que a gente fez eu também gostei, né? Esse que eu citei aqui foi o Uhum. segundo que a gente fez, mas que venham outros, que venha o terceiro, o quarto. É um formato bem E legal. se alguém se sentir desafiado, nos chama pra botar junto. Pode ser, o Marcelo falou que vai jogar com você. Quero ver essa peleja, hein? É, eu sou horrível. Dá pra eu ir falando enquanto vocês jogam, aí vocês concentram melhor. Então, não é má ideia. Tava pensando aqui no que tu falou, não é má ideia. Beleza, mas aí eu vou fazer perguntas pra vocês só pra sacanear. Ah, muito bem. Qual é a raiz quadrada de 25,52? Essa aí acho que vai ser difícil calcular, viu? Bom, mudando de assunto. Hum. ah, então, a minha terceira sugestão é um pouco mais genérica, mas eu achei. Isso é originário. Foi o episódio que a gente gravou com o professor Fernando Zaidan, que ele falou sobre a questão de gestão do conhecimento. Cara, pra mim, conhecimento, até eu conhecer o material dele, é, é o conhecimento. Assim, pra quem não conhece, tem uma frase da nossa área de tecnologia que ela diz assim, ó, tudo que tu vê na rua, tudo que tu enxerga na rua, ela é informação. Ou seja, tu olhou uma placa, uma pessoa, um carro, um letreiro, é tudo informação, tu não assimila. Aquilo que tu assimila para dentro da tua cabeça, que tu torna aquilo relevante, passa a ser conhecimento. Aí tu tem conhecimento. Com o tempo, o conhecimento amadurece e passa a ser sabedoria. Ou seja, conhecimento com experiência é o cara que sabe. Bom, Boa. o Zaidan é assim, pra mim, minha opinião pessoal, tanto ele quanto o livro que ele escreveu sobre a gestão de conhecimento, pra mim são verdadeiros exemplos de excelência assim intelectual. Acho ele um cara muito inteligente, acho o livro dele por mais curto que seja, é um livro muito com conteúdo e ter conseguido trazer ele pro podcast para gravar com a gente foi uma coisa que me agradou muito. Eu fiquei muito satisfeito, porque transmitir um pouco disso para outras pessoas, eu acho que também vale a pena. Não só o nosso conhecimento, mas o conhecimento de outras pessoas que a gente pode trazer aqui para que elas também transmitam o seu conhecimento. É verdade, bem legal. É uma referência na área, né? Oh, e tu? Qual é a tua quarta sugestão? Eu vou fazer minha quarta sugestão, mas eu lembrei de uma coisa, Bruno. O episódio que eu falei que eu perdi foi o do Daniel Donda, você lembra? Foi sim. Pô, cara, meu amigo, conheço ele, tem o livro autografado, encontro ele nos eventos, aí quando ele vem aqui falar com a gente, eu perdi o episódio. É verdade. Sacanagem, né? Pô, e pior Enfim, que eu e o Marcelo tava nesse aí e a gente falou, pô, bem esse que o Heitor falou que queria participar, que o cara era legal. pois é, vamos ter outras Vamos ter que chamar oportunidades. A o gente Donda de chama ele novo. de novo. Sim, vamos chamar ele de novo. O cara é gente boa, manja muito. Ele é MCP, sabe aquele esquema Não, da Microsoft? MVP. MVP, acho que ele foi o primeiro que tinha aquilo, porque ele tem até hoje. Pra quem não sabe, MVP significa Microsoft VIP Partner, parceiro VIP da Microsoft. É, o cara é incrível. Mas seguindo aqui o meu top 5, sem perder as contas, eu tô no quarta sugestão para formar o nosso top 10. Outro que eu lembro que eu gostei de fazer foi sobre o Zero Trust. Eu lembro que o conteúdo, esse conteúdo de Zero Trust a gente apresentou de uma forma muito interessante, pelo menos eu achei, né? É um assunto que muita gente fala,
mas pouca gente conhece de verdade. Eu Uhum. já vi empresa vendendo produto como se fosse uma solução Zero Trust. Mas aí você vai ver o conceito, não é bem assim que funciona. Você precisa de todo um conjunto de coisas para conseguir ter o Zero Trust na sua rede. É complexo, exige um investimento alto, não é, assim, é possível de implementar, mas não é comprando uma coisinha ali que você põe e já vai ter. E nós conseguimos explicar isso, modéstia à parte, foi muito bem explicado naquele episódio. Você lembra desse episódio, Bruno? Foi o que tu fez a analogia do castelo, não foi? Provavelmente sim. Eu lembro que tu fez toda uma analogia para explicar os Zero Trust, os processos, o pra onde vai, pra onde fica. Sim, tem toda uma cultura por trás, né? Isso, Você depende de exatamente. vários fatores. Eu achei um episódio bem legal. Esse é outro que vale a pena assistir de novo. Eu não tenho esse costume, mas falando dele agora, acho que eu vou relembrar o que a gente disse, porque eu lembro que foi bem legal. Pois sim. E o seu quarto episódio, O Bruno, do meu Top 5? quarto episódio. Então, é, lembra do Node que a gente conversou com o Daniel Souza? Ele é headhunter de tecnologia. Eu lembro dele. Que a gente conversou sobre a questão de carreira, mercado de trabalho na TI, e que ele trouxe assim, alguns, vamos dizer assim, alguns insights de como se posicionar no LinkedIn, de como melhorar, de como chamar atenção. Ah, o cara assim, ó, basicamente ele não veio dar uma entrevista para nós, ele não veio conversar, ele veio dar uma aula sobre como o cara se destaca no mercado. Não, e assim, me impressionou porque o Daniel, ele é headhunter, ele passa o dia trabalhando, ele tem inglês fluente, ele dá aula de inglês. O cara é ligado em 220 e conversou com a gente ao natural, assim, ó, como se tudo aquilo ali que ele estivesse falando fosse simples. Deu várias dicas, né? Eu lembro disso. Sim, eu E para quem achei é bem dessa área, interessante. tem uma dificuldade, né, Bruno, de se expressar ali numa entrevista, de fazer o currículo. A gente gosta mais de máquina, né? Quando você vai fazer essa parte é mais pessoal, né? Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade maior. Eu me dou bem com máquina, assim, é mais fácil de entender. As pessoas, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Exatamente, a gente, por viver nesse mundo de tecnologia, a gente conversa com o computador, a gente passa o dia inteiro na frente do computador. Então, o parar de falar com o computador, com a tela e falar com a pessoa é diferente. Muitas vezes a gente não tem esse feeling, mas a gente melhora, a gente aprende, né, Heitor? Sim, é uma coisa que eu melhorei bastante, tanto fazendo aqui o podcast junto com você, quanto eu fiquei de coordenador de equipe, isso aí eu melhorei bastante. Então, é um skill que a pessoa consegue aprender com o tempo. Eu era horrível nessa parte, eu melhorei bastante, espero melhorar mais. Não estou falando que eu fiquei bom, mas eu tenho essa consciência que eu melhorei muito. Que um tempo atrás eu era aquele ermitão que ficava no fundo da caverna, no escuro, ali fazendo o trabalho, e isso não é legal, né? Para sua carreira você precisa Uhum. desenvolver o soft skill também. Não adianta ser o melhor ali na parte técnica, sem deixar de lado algumas outras habilidades que são importantes também, né? Sim, como eu disse nesse episódio do Daniel Souza, eu, por exemplo, sou um cara muito tímido no dia a dia. Então, para mim, falar com as pessoas é difícil. E desde que a gente começou com o podcast na pandemia, que a gente vem gravando, que toda semana eu tenho que vir aqui, parar, conversar e expor as minhas ideias, eu senti essa diferença em mim. Eu senti que hoje eu consigo ter como é que se chama? Não é oratória, essa conversação, esse diálogo assim, sabe? E isso se tornou meio que natural. Porque como eu, Ficar eu mais fluido, exercito, né? é mais fluido, exatamente.
como eu exercito isso, se tornou uma coisa boa. Então, sabe assim, É, ó, é, além do conhecimento e tudo que a gente faz, isso se tornou uma coisa que eu tive um ganho pessoal muito grande em estar aqui hoje contigo. esse é um dos motivos que eu não gosto de ver os episódios de antigamente, Bruno, porque eu sei que não era tão fluido assim, né? Bom, para fechar aqui, eu tenho que falar do episódio que a gente falou de computação quântica. Cara, esse assunto, ele tá acontecendo agora. Tipo, nem quem trabalha com isso entende algumas coisas. Por quê? As pesquisas, elas estão em andamento, alguns conceitos estão sendo definidos. Isso é muito legal. É tipo a inteligência artificial também, ela está acontecendo agora. A gente está vivendo essa revolução. A IA já está mais palatável para a maioria das pessoas. A gente ter feito um episódio sobre computação quântica, com aquele esforço de falar as coisas de uma forma compreensível, eu achei uma baita iniciativa. O que que você achou daquele episódio, Bruno? Adorei. Maravilhoso. Porque assim, ó, é... eu precisei de um tempo antes daquele episódio para conseguir entender computação quântica. Pelo amor de Deus, que troço que assim, ó, se tu não entende, tu não entende mesmo, mas depois que vira a chave, tudo flui. É que nem a própria lógica da computação. Mas, cara, depois que tu começa a entender computação quântica, que tu começa a entender como é que aquilo ali funciona, tu pensa assim, não, isso aqui é um filme de ficção científica. Os caras não podem já estar nesse nível aqui. Pois é. E tem um computador quântico no Brasil, se eu não me engano, está no Sim. Senai. E é engraçado, né? Porque é um negócio que custa tipo R$ 1 milhão. E não fica acessível assim. É uma coisa mais teórica pra gente, né? Tá, Até chegar mas. na nossa mão vai demorar, né? Tá, mas Heitor, vamos pensar assim. É, hoje a gente grava nosso podcast no computador, vamos dizer, tradicional. Se a gente for comparar o nosso computador com o computador quântico, é a mesma coisa que tu comparar megabyte com terabyte. E olha que sem ser um momento babaca de novo, eu tenho um Alienware, hein? Mesmo assim. Hum, Pois Bom, é. a gente já tocou nesse assunto várias vezes por vários escopos e a gente já sentiu que no momento que essa computação quântica ela se tornar uma coisa factível do dia a dia, meu Deus, esquece, a computação ela vai virar d'água pro vinho de novo. Sim, vai ser uma revolução incrível e eu espero participar disso. Eu também. Bom, e a minha quinta sugestão, para terminar, eu vou trazer aqui um destaque para o Node 39, que a gente conversou com o Guilherme Tavares. O Guilherme Tavares, por incrível que pareça, ele não é da tecnologia, ele é psicólogo. Mas aí o que, que tem a ver o nosso podcast com um cara de psicólogo? Bom, antes de ser psicólogo, ele é de tecnologia. E ele conseguiu trazer um viés que eu achei fantástico, que ele conseguiu trazer um olhar de tecnologia para a psicologia. Que nem uma frase que ele nos disse assim, ó, do mesmo jeito que o computador é programável, ele aprendeu na psicologia a programar o cérebro das pessoas. É impressionante. Cara, assim, o viés dele, o como ele fez essa migração de um lado para o outro sem perder a pegada de tecnologia, falando de psicologia, eu achei sensacional. E você que gosta de Matrix, gosta de hackear a cabeça, né, Bruno? Então, sabe que assim, nada a ver com Matrix, não tem muito a ver, mas até pelo meu jeito de ser mais quieto, mais tímido, é uma coisa que eu reparei que assim, ó, eu tenho uma facilidade em ler as pessoas, ler o que tá acontecendo à minha volta. Mesmo que às vezes eu nem interaja, eu só ganho a informação e fico quieto. Até porque eu trabalho com informação, saber ficar quieto também é um recurso. Mas é quase isso. Não, não tem a ver com Matrix, mas é. A gente aprende a ler tudo o contexto que tá na volta. Você está me dizendo que você faz um Nmap wireless na pessoa, é isso? Quase isso. Foi bem nerd essa frase, né? É.
Muitos ainda estão buscando a referência. Mas foi muito legal mesmo, Bruno. Mas, Heitor, Eu diga, antes de nós ir para os enfins, deixei aqui alguns nomes que eu queria só citar eles. Vamos fazer um menção bate-bola honrosa. rápido aqui. Se tu quiser botar algum parênteses entre um e outro aí, fique à vontade para me interromper. Eu posso fazer minha menção honrosa antes de você Pode, falar? manda aí. Queria falar do Alexandre Cavaleiro. Uhum, É esse o nome dele? é. Não, é cavaleiro. Ele é um gentleman. Em- Eu fico na dúvida. Mas ele é um cara sensacional que falou com a gente duas vezes. Ele falou de IA, ele se especializou aí em quebrar guarda-reios, o cara é incrível. E o Gamaro também, lá do nosso grupo de Pentest, ele também veio duas vezes. Infelizmente, um dos episódios que ele veio eu também acabei perdendo, não pude participar. Mas são pessoas que valem aí a menção Vale sim, honrosa. com certeza. E agora manda você, Bruno. Bom, eu vou trazer aqui, ó, só alguns nomes rápidos que passaram pelo nosso podcast para as pessoas que não ouviram antes, que estão nos conhecendo agora, saber que um dos notes até tem um conteúdo bom. Nós conversamos com a Aline De Pares, que é membro do GovDados, antigo ANPD, e também CEO da Privacy Tools. Deu uma aula, né, de LGPD para nós. Sim, A gente conversou também com o Claudenir Andrade, VP de tecnologia da Elgin, que veio aqui para nos contar sobre a inovação. Com o Paulo Brito, que é o fundador da CISO Advisor. Até hoje, para mim, um dos melhores sites quando eu quero informação do mundo de cyber. bem legal. Flávio Xandó, criador do Papo Fácil, que é um outro podcast muito bom de tecnologia. O JC Green Mind participou duas vezes aqui com a gente. Uma ele falou de cyber e outra ele falou de OSINT. Até porque ele é fundador de um dos maiores coisas de OSINT que tem, né? Então o cara manja muito disso e foi muito bom ter a participação dele. O José Ronaldo, sócio e tech leader da AI. Edgar Zatar, diretor executivo de inovação da Conferences IT. Gabriel Gomes, consultor sênior na parte de ciência de dados. Um que eu adorei gravar com ele, que eu achei o cara, assim, muito, muito bom e sabe falar assim com uma naturalidade, foi o Wilson Leite, que é perito criminal da parte de tecnologia. O André Farias, que faz o site Vida de Suporte, que até hoje eu adoro as tirinhas dele. Foi legal esse Pois mesmo. é, não, o Vida de Suporte que, cara, quem não conhece no nosso mundo, teve no nosso podcast. É, muita gente começou no suporte, então se identifica, né, Bruno? Exatamente. O Rafael Menegaso, que é coordenador de programação da Rádio Atlântida, falou com a gente como a tecnologia evoluiu com as rádios. O Rafael Domingues nos falou um pouco sobre como é a vida de um dev. Viver de fazer programa não é fácil, gente. Algum deve estar me odiando agora. O Thiago Ferreira, líder técnico da. Me desculpem. Tech leader da Cielo, falou com a gente sobre APIs. Esse E contato é bom, hein, Bruno? o qualquer um Manda dessa lista currículo para aqui ele. é. Quem tá ouvindo aí, ó, anota esse nome e manda currículo lá. A empresa é boa. E eu botei como último aqui da minha listinha o Rafael Nelli, que falou com a gente há pouco sobre criptomoedas. Nossa, esse aí deu show, hein? Pá! Bom, esses, entre tantas outras pessoas que passaram pelo nosso podcast, se eu me esqueci de alguém, eu já peço desculpa previamente. Eu lembrei de alguns nomes enquanto estava falando. Que você falou do Rafael Nelly, eu lembrei do Rafael e do Felipe, que trabalharam comigo. Eles vieram falar com a gente também em momentos aí distintos. Teve também o Emerson, que falou com a gente lá de Portugal, estava em outro fuso horário. Ah, o Teve que Emerson até falar. hoje é referência pra mim. E ele é bom de xadrez, hein? Ele consegue ganhar de nós dois juntos. O cara é fera. Mentira. Quando fizer Manda um bem Fala Me demais. Joga, vamos chamar ele.
Ah, você vai perder se você chamar ele, já vou avisando. Ah, perder, eu vou perder de qualquer jeito. Teve a Clara também, que é dev, professora, a gente falou com ela Claro, recentemente. verdade. Teve a Ana, ela falou também de Bug Bounty. Teve a Milena. Nossa, teve tanta gente boa que falou com a gente. Eu não vou lembrar todo mundo, então eu vou parar de falar, porque se eu esquecer alguém vai ficar feio. Deixa eu Mas é isso, lembrar Bruno. mais um aqui que eu tô até procurando aqui nos podcasts. Teve um que a gente fez com as meninas da Foi Once. Cyber Security Cyber Girls, né? Girls Power é o hashtag delas. Que a gente conversou com a Sim. Mavi e com a Bruna. É, foi bem legal também. Teve Então, bastante coisa legal nesses teve, 4 anos, teve, né? cara. E assim, a gente tá trazendo referências aqui do que a gente construiu até aqui. Eu quero trazer referências muito maiores do que a gente vai construir à frente, Heitor. Com certeza. Vamos continuar aí o projeto que ano que vem são 5 anos, é boda de alguma coisa que eu não sei o que é, mas já é alguma coisa. É verdade. Bruno, mais alguma menção honrosa ou vamos para as considerações Vamos finais? para as considerações finais, então. Então manda. Acho que acabei de dizer, né? Era isso? É isso. Minhas considerações finais, então, é agradecer a todo mundo que passou aqui com a gente, todo mundo que ouve a gente. A gente vai continuar fazendo isso aqui, porque a gente gosta e a gente traz o melhor possível para trazer conhecimento. A gente aprende muito fazendo também, então compartilhar isso é muito legal. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, vocês já fizeram o backup hoje? Se não, já sabe, né? Xablau! Valeu! Valeu.